Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O aumento na frota de veículos é a principal causa da poluição do ar. Projeto Troque Sua Pipa por uma Bola quer evitar acidentes próximo ao aeroporto de Belém. Cerca de 50% da água tratada é desperdiçada aqui no Pará. Estoque do Hemopa diminui 30% este mês e o Hemocentro convoca os doadores. A vivência fotográfica de 15 viajantes pelo rio Tapajós. Hoje é quarta-feira, 13 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de meio ambiente. Hoje, quase todas as grandes cidades sofrem com os efeitos da poluição do ar. São muitos fatores como as grandes indústrias e a queima de combustíveis. Aqui no estado, o que mais sentimos é o efeito causado pela queima excessiva de gasolina e diesel pelos veículos. A poluição do ar sempre existiu de forma simbólica, mas teve um crescimento significativo com o início da Revolução Industrial, que usava o carvão mineral para gerar energia para as máquinas. O resultado da queima eram toneladas de poluentes lançados no ar. Os gases poluentes são aqueles emitidos ao ambiente e que podem ocasionar algum mal, ou para o meio ambiente ou para a saúde humana. Eles podem afetar com uma série de situações, ocasionando problemas como chuva ácida, efeito estufa, o smoke fotoquímico, inversão térmica. Então são alguns dos efeitos que podem ocasionar para o meio ambiente. A poluição atualmente está presente em quase todas as grandes cidades do mundo. A poluição gerada hoje nos centros urbanos é decorrência principalmente da queima de combustíveis fósseis, tais como os derivados do petróleo, a gasolina e o diesel, por exemplo, utilizados tanto no transporte público quanto em veículos particulares. A queima desses combustíveis gera uma série de poluentes lançados no ar que são prejudiciais tanto para o meio ambiente quanto para os seres humanos. Para as pessoas, nós temos os problemas ocasionados da questão respiratória, problemas de asma, bronquite, problemas de dor de cabeça, às vezes ocasionado. E nós temos também um efeito muito agravante, que é o aquecimento global. Outro problema gerado pelo aumento da poluição é a alteração do clima. Belém sofre principalmente com o efeito estufa, causado pelo acúmulo de gases poluentes que formam uma camada na atmosfera, impedindo a dissipação do calor. Aumenta a temperatura dos ambientes, mantendo o calor concentrado em camadas baixas da atmosfera. Aqui nós temos uma alta taxa de gás carbônico, que é emitido pelos automóveis, pela queima de combustível, é emitido pela queima da madeira, carvão. Então aqui nós temos um caso muito grande de emissão de gás carbônico. Com as notícias frequentes dos impactos negativos da poluição e do avanço tecnológico, cientistas têm tentado encontrar medidas que possam solucionar ou amenizar esses problemas ambientais. Nós todos também podemos contribuir. Uma das formas para diminuir essa poluição, nós estamos utilizando o transporte público, porque nós temos um mesmo veículo conduzindo um número muito grande de pessoas e emitindo uma quantidade reduzida de gases poluentes. Outra situação é tentar evitar queimar excessivamente madeira, carvão ou qualquer outro material orgânico. E agora nós vamos falar de economia e educação. Dados de uma pesquisa realizada pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior do país apontam aumento do número de estudantes inadimplentes em instituições superior no Brasil. A pesquisa mostrou que 8,8% dos estudantes de instituições privadas do país estão em situação de inadimplência. O levantamento foi divulgado esta semana e faz referência ao ano de 2015. Os índices no ano de 2014 foram de 7,8%. Segundo o sindicato, o estudante inadimplente é aquele que apresenta mensalidade atrasada há mais de 90 dias. Ainda de acordo com o sindicato, a alta na inadimplência no ensino superior do ano de 2014 para 2015 é resultado da crise econômica e política que o país enfrenta atualmente e também pelo corte de financiamento estudantil desde o ano passado.
Segundo o levantamento, o índice é o maior desde 2010, quando a inadimplência no setor alcançou a taxa de 9,6%. A Capitania dos Portos iniciou em Itaituba, no sudoeste do Pará, uma operação para combater o excesso de passageiros nas embarcações que navegam pelo rio Tapajós. 2 balsas foram interditadas no primeiro dia de fiscalização. A operação começou no terminal hidroviário de Itaituba, onde partem as lanchas com destinos a Santarém e também saem as balsas de transporte de veículos para chegar ao principal acesso à BR-163. Atualmente, aproximadamente 13 mil embarcações navegam pelos rios do oeste paraense, incluindo o Tapajós e o Amazonas, os maiores da região. Você sabia que, assim como as empresas podem decretar falência, uma pessoa física também pode comunicar judicialmente a falência pessoal para evitar o aumento das dívidas que não tem mais condições de pagar? Na entrevista de hoje com o advogado Paulo Barradas, vamos entender quais os procedimentos e em que circunstâncias isso pode acontecer. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Há algumas semanas nós conversamos aqui a respeito da recuperação judicial de empresas e hoje a gente vai falar sobre essa falência pessoal, se é possível uma pessoa física pedir essa recuperação judicial. O Dr. Paulo Barradas está aqui com a gente para esclarecer esse tema. Dr. Paulo, existe isso, uma falência pessoal? Existe o equivalente, o que para a empresa é falência, para a pessoa física é a insolvência. Isso pode ser demandado em juízo, tanto pelo insolvente quanto por qualquer credor. É uma situação que fica muito semelhante à da empresa. A partir do momento da decretação da insolvência física, da pessoa física, ela perde a administração de todos os seus bens. Quando uma pessoa está insolvente? Quando ela deve muito mais do que tem capacidade de pagamento. Isto é raro, porque para ela dever muito, alguém deu crédito para ela. Normalmente quem concede crédito analisa a capacidade de pagamento da pessoa. Então, para ela dever mais do que é capaz de pagar, alguma coisa, algum acidente houve nesse meio aí, mas é possível? É possível. E aí, a partir daí, decretada a insolvência, o juiz designa uma pessoa para administrar os bens dela, ela perde imediatamente a administração de seus bens. E aí, esta pessoa vai fazer que nem o administrador da falência, vai reunir todos os bens, vender e pagar os credores tantos quantos possíveis. Essa pessoa acaba perdendo, então, todos os seus bens. Agora, deixa a gente entender, esse processo de falência não é a própria pessoa que entra, e sim o credor dela? As duas coisas podem acontecer. Tanto o credor pode pedir a insolvência do devedor, quanto o próprio devedor, que tem muitos credores, se declara insolvente e pede à justiça que o faça, que assim o determine, a partir daí passando a gozar da situação processual, quer dizer, quem vai fazer o pagamento, vai reunir todos os credores, aí já vai ser sob as luzes da justiça, que vai reunir todos os credores, vai organizar as dívidas e pagar o que for possível pagar. Agora, diferente do caso de uma empresa na falência pessoal, não existe esse processo da justiça de determinar um prazo, de fazerem um contrato para esse pagamento dessas dívidas? Não existe o que seria a recuperação judicial, que era a antiga concordata. Só existe para a pessoa jurídica a recuperação judicial. Para a pessoa física não existe, mas a pessoa física, antes de entrar num processo desse, de insolvência, ela pode buscar negociar com seus credores, buscar reduzir juros, buscar uma nova ação, que é modificar a forma de pagamento, os prazos, etc. Tudo isso tentado, restando impossível, outra alternativa, pode tanto o credor quanto o próprio insolvente requerer judicialmente o reconhecimento dessa insolvência. O que a gente precisa entender é que, principalmente nesse momento de crise financeira, as pessoas devem estar atentas às suas dívidas, né, doutor Paulo? Sem dúvida. O que leva a gente à insolvência? O que leva a gente à insolvência é empréstimo, em princípio. Por quê? Eu tiro um empréstimo que eu não precisava para adquirir um patrimônio que eu podia ter economizado para adquiri-lo sem pagar juro para os outros, ou então para emprestar para alguém. Esse dinheiro é muito comum nas famílias brasileiras isso acontecer. Aí a pessoa que ficou de me pagar não pagou. Eu vou ter que pagar para o banco aquilo com juro porque já está atrasado, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu vou lá no banco, tiro um outro empréstimo para quitar essa dívida e aí eu aumento a minha dívida porque eu vou contratar
juros para pagar juros. Ou seja, usar dinheiro dos outros é extremamente caro. O bem mais caro da nossa sociedade é o dinheiro. Então, muito cuidado com a facilidade. Essa história de propaganda, dizer, você já tem um crédito pré-aprovado de tanto. Cuidado, isso é caro, isso não é de graça. Isso vai lhe custar, no futuro, provavelmente, sangue, suor e lágrimas. Então, avalie e tome o dinheiro emprestado, o mínimo possível, e o que for, que não tiver outra alternativa, o que for indispensável tomar. Se for possível, mas eu sonho em fazer uma viagem, eu sonho em comprar um aparelho celular, junte dinheiro e compre o aparelho celular sem ter que estar tomando dinheiro emprestado de financeira, porque é disso que eles vivem e dinheiro, repito, é extremamente caro. E a gente ficar abrindo um novo crédito para pagar o débito anterior é entrar num redemoinho que não tem volta. A saída é muito difícil disso. Chega uma hora que as suas dívidas, elas vão, e aí é muito fácil, as dívidas superarem o que você ganha por mês e você fica numa situação de insolvência. Então, muito cuidado, muita parcimônia e cuidado com facilidades, com financiamentos, cuidado com a propaganda, quando ela diz, olha, tal equipamento ou tal produto é uma maravilha e a parcela cabe no seu bolso, é só tanto. O valor da parcela não importa, o que importa é o juro que está sendo cobrado sobre aquilo que você está comprando. Porque não é só aquilo que você tem que pagar durante o mês, você tem que sustentar sua casa, você tem que comprar comida, colégio das crianças, saúde, educação, etc. Além de tudo isso, tem aquela prestação que parece módica quando vista sozinho, mas quando ela se soma ao custo mensal da família, ela pesa absolutamente e se deixar de pagar, pior. Muito cuidado com o cheque especial, que tem juros altíssimos, que eu francamente não sei nem por que a lei autoriza esses juros. Muito cuidado com o crédito rotativo do cartão de crédito. Cartão de crédito, pague ele integralmente. Mas esse mês não vai dar. Então, se o dinheiro não for suficiente para pagar tudo, priorize a dívida que tem o maior juro, e o cartão de crédito é o maior juro. É melhor você deixar de pagar uma outra conta para pagar o cartão de crédito, para no mês que vem pagar aquela conta com atraso com juro menor do que o cartão de crédito, que seria um juro exorbitante, maior até que o cheque especial. Então, muito cuidado, muita parcimônia e responsabilidade, porque dinheiro dos outros é vendaval e é extremamente caro e é você que paga essa conta. É verdade. Obrigada, doutor Paulo, pelos seus esclarecimentos. É importante essas dicas, principalmente nesse período de crise financeira que muitas pessoas estão vivendo, inclusive o país inteiro. Eu lembro que o doutor Paulo Barradas está aqui com a gente todas as quartas-feiras. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e também mandar dúvidas para o doutor Paulo através do 988023444. É o nosso WhatsApp. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. O estado do Pará registrou um aumento no número de idosos detectados com o vírus HIV. Só em 2016, 12 novos casos foram registrados. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, de acordo com a CESPA, o número de idosos diagnosticados com o vírus HIV cresceu nos últimos anos. Eu estou aqui com a doutora Débora Crespo, que é coordenadora estadual de DST-AIDS da CESPA e que vai nos falar um pouco a respeito desse assunto. Doutora, ao que está relacionado esses números? Nós temos nos últimos anos ampliado a detecção, o teste está sendo mais fácil, mais aceitado diante da população. E essa faixa etária do idoso, tradicionalmente, não tinha o hábito de realizar. É como se nessa faixa etária, quem não contraiu o vírus não iria contrair. Só que nós reconhecemos que a qualidade de vida, a longevidade ampliada dentro da população no Brasil, isso tem dado também uma vida sexual ativa que permite que ele tenha mais contatos. E lógico, no momento que essa população tem um contato sexual eventual desprotegido, ela vai ficar exposta e o vírus está presente independente da condição econômica e da faixa etária. E quais são estes números aqui no estado? Quantas pessoas foram diagnosticadas nos últimos anos? Nos últimos anos, nós temos uma série histórica de 214 pessoas acima de 60 anos. Inclusive, este ano, em 2016, uma pessoa com mais de 80 anos já foi detectada com o vírus HIV/AIDS. Isso, para nós, é um alerta de que a doença está presente. O cuidado quando a pessoa apresenta um quadro de baixa de resistência, que no idoso é tão frequente, né, como uma pneumonia, uma tuberculose. E, em alguns casos, isso pode, na verdade, estar alertando para o diagnóstico de uma baixa de resistência em decorrência da presença do vírus.
Como a senhora falou, estes números a gente tem agora registrados porque existe um diagnóstico que não era feito, né? Assim, existe um problema nessa idade de fazer o exame, um certo preconceito, ou uma ideia de que você nunca vai ter aquela doença? Exato, eu acho que é uma barreira cultural, na verdade. E nós temos o Conselho Federal de Medicina que já baixou uma resolução estimulando todo e qualquer profissional médico a fazer o teste do HIV, das hepatites, da sífilis, assim como você vai ao seu médico especialista, independente da área de atuação, você vai pesquisar um diabetes, uma hipertensão, um colesterol elevado, é interessante incluir esses exames porque são doenças silenciosas e que precisam ser tratadas, senão o quadro agrava. E como é que é feito esse diagnóstico? É um exame simples, né? Exato. Nós temos dentro da rede pública, em todos os 144 municípios, distribuídos gratuitamente através do governo federal, o teste rápido, que é um exame com apenas uma gotinha de sangue. Em 20 minutos você tem o diagnóstico. E também temos agora o da saliva. É extremamente seguro e confiável e lhe dá o resultado em 20 minutos, confirmatório, não de triagem. E assim, a senhora como coordenadora estadual desse departamento de DST e AIDS, como é que a CESPA tem atuado junto com os outros municípios para prevenir e para combater estes casos? É importante estimular a todos. Nós, como Secretaria de Estado, somos grandes articuladores. Lembrando que os municípios, eles detêm desse poder de estar mais próximo, de executarem as ações. Nós distribuímos para todos os municípios os insumos importantes, facilitando o diagnóstico através de testes que são distribuídos gratuitamente, várias outras medidas preventivas, uma vez que o vírus HIV não tem vacina. Então, é importante lembrar, alertar a população de que a doença está presente. Ela não discrimina nenhuma condição de raça, faixa etária ou sexo. Previna-se e a informação é a melhor delas. Tá certo, doutora. Muito obrigada por conversar conosco, muito obrigada por essas informações. Marcos, é isso, então é necessário sim a prevenção e o diagnóstico. Os idosos devem fazer o exame de HIV, assim como os jovens. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Após os acidentes registrados na faixa do BRT, agentes de trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana e guardas municipais começam a atuar dentro da canaleta do BRT a partir de hoje aqui em Belém. O objetivo é coibir de forma ostensiva o acesso de pedestres, ciclistas e condutores de motos e carros que ainda insistem em transitar na via, que é exclusiva para ônibus. A intenção é educar para evitar novos acidentes. O consumo de energia elétrica pode aumentar no período das férias por causa do número de pessoas nas residências. O ar-condicionado e a geladeira são os principais causadores desse aumento. O período de férias escolares pode levar a conta de energia a ter um acréscimo médio de até 3%. O número de pessoas que fica nas residências aumenta nesse período, como é o caso das crianças que estão de férias, e com isso o consumo de energia é maior. Além disso, o fator clima também influencia no aumento do valor da conta de energia, por causa das altas temperaturas do verão amazônico, que estimulam o uso mais frequente dos aparelhos de ar-condicionado e ventilador. Os pais podem ensinar as crianças a fazerem o uso correto dos aparelhos eletrodomésticos e evitar os desperdícios. Não deixar o ar-condicionado ligado em ambientes onde não há pessoas e ajustar a temperatura dos refrigeradores quando o ambiente já estiver frio. A brincadeira faz parte do cotidiano de muitas crianças, porém é preciso ter alguns cuidados para que ela não traga prejuízo. Empinar pipas é divertido, mas representa um custo à comunidade. Aqui em Belém, o Aeroporto Internacional de Valdecante realiza a campanha Troque Sua Pipa por uma Bola. A ação ocorre nos bairros do Bengui e da Pratinha. A Infraero informa. Atenção, gente! Atenção, gente! É a campanha da Infraero. É a campanha Troque Sua Pipa por uma Bola. Hoje no seu bairro, a partir de 9h30, você leva sua pipa e ganha uma bola. Uma pequena pipa pode atrapalhar no bom curso de um avião, trazer problemas para a aeronave, podendo até causar um acidente. A brincadeira é muito boa, faz parte da nossa cultura, é muito divertida, mas
praticá-la nas proximidades do aeroporto é um perigo muito grande para as operações aeroportuárias. Para conscientizar a população a respeito dos riscos da brincadeira, a Infraero promove anualmente uma campanha nos bairros do entorno do aeroporto. Nós desenvolvemos essa ação há 12 anos, faz parte do calendário de eventos da Infraero para a garantia da segurança operacional no aeródromo. Além desse evento, que ele é bastante significativo e um exponencial de toda a nossa atividade, nós desenvolvemos outras atividades, outras campanhas, outras ações que buscam interagir com a comunidade do entorno do aeroporto, no intuito de garantir que as operações aeroportuárias sejam sempre confortáveis e em segurança para os nossos clientes. Empinar pipas pode ser uma brincadeira muito divertida, principalmente no período de férias escolares, mas também pode trazer consequências graves. Aqui no bairro da Pratinha, pela proximidade com o aeroporto, pode trazer riscos para a aviação. A opção, então, é trocar a pipa por uma bola. Nós atuamos buscando a parceria, buscando interagir com as comunidades do entorno do aeroporto, que envolvem os bairros da Pratinha, do Bengui, de Valdecães, da Sacramento, enfim, essas áreas que têm um contato direto com o sítio aeroportuário, nós estamos sempre atuando em cima deles. Agora, as crianças do bairro da Pratinha já conhecem os riscos. Pode machucar alguém. A pipa pode cortar o fio elétrico. E a bola? A bola não. No aeroporto de Belém, a maioria das pipas que caem na base da Infraero vem dos bairros vizinhos. Neste período do ano em que o vento e as férias favorecem a brincadeira, os riscos podem ser ainda maiores. A grande parte das pipas que nós encontramos no sítio, na área operacional do sítio aeroportuário, elas são advindas dessas áreas, porque o vento favorece com que elas caiam no sítio, tendo essa procedência aqui, bairro Pratinha, Pratinha 1, Pratinha 2 e o próprio Bengui. O Wellington foi uma das crianças que escolheram trocar a pipa pela bola. Para ele, as lições da Infraero foram definitivas. Agora eu não vou matar a pipa. Por quê? Por causa que pode causar problema com o avião. Indígenas de diversas aldeias do Amapá ocupam o prédio da Fundação Nacional do Índio em Macapá em protesto contra medidas do Ministério da Justiça. Os indígenas fecharam a sede da FUNAI, interrompendo as atividades dos servidores. E, de acordo com o movimento Articulação dos Povos Indígenas e Organizações do Amapá, a manifestação é contrária à medida do governo federal que determina a suspensão por 90 dias de celebração de contratos, convênios, nomeação de servidores, a autorização de repasse de qualquer valor não contratado, a realização de despesas com diárias e passagens. No segundo fim de semana da Operação Verão 2016, foram realizados mais de 1.800 abordagens nos transportes alternativos e hidroviários que estavam se deslocando para as cidades paraenses. A Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos, a ARCOM, fez 1.891 abordagens no transporte rodoviário, aplicaram 301 infrações e apreenderam 8 veículos clandestinos, dos quais 2 em Curuçá e Acará, no Nordeste paraense, e 1 em Mosqueiro, que fazia frete sem autorização. Entre as irregularidades mais encontradas pela ARCOM estão o excesso de lotação, motorista auxiliar não credenciado, paradas não autorizadas de embarque e desembarque de passageiros e certificado de vistoria vencido. Outro foco da operação da ARCOM é proibir o transporte de passageiros em veículos clandestinos. No transporte hidroviário, foi registrada apenas uma irregularidade, que foi a venda de passagens acima da capacidade da embarcação. As equipes rodoviárias de fiscalização atuaram em pontos fixos dos terminais rodoviários de Belém, Castanhal, Capanema, Bragança, Santarém, Marabá, Conceição do Araguaia, Capitão Poço e Abaetetuba. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp, o número 988023444, e assim você faz parte aqui da produção do Nazaré Notícias.
E você acompanha ainda nesta edição, cerca de 50% da água tratada é desperdiçada no Pará. Estoque do Hemopa diminui 30% este mês e o Hemocentro convoca os doadores. A vivência fotográfica de 15 viajantes pelo rio Tapajós. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre o meio ambiente. Pesquisas apontam que o Brasil joga fora 37% da água tratada. Aqui no Pará, segundo dados da Cosampa, esse desperdício ultrapassa 50%. Esses dados representam uma violência contra a natureza e prejudicam toda a sociedade. Adotar medidas simples pode fazer a diferença. De acordo com pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Brasil joga fora 37% da água tratada que produz. Em países como Alemanha, Israel e Japão, esse índice é menor que 10%. Na região norte, a realidade é ainda mais grave. Mais de 50% da água potável é desperdiçada. Lava-jatos contribuem muito para esse índice, mas aqui no estado existe uma lei que proíbe a Cosampa de comercializar água para essas empresas. É proibido por lei estadual de fornecer água potável para lava-jato. O uso doméstico tem que ser um uso racional, tipo o seguinte, numa lavagem, não deixar a torneira ficar vazando todo o tempo, ou seja, lavo, molho, fecho a torneira, vou passar o sabão e assim por diante, né? Ou seja, não deixar todo o tempo a torneira ligada, isso é um grande desperdício. Se for o caso, põe uma água numa panela e fica usando da panela também para gastar menos, né? Ou seja, fazer um uso racional da água. A água que vai para o esgoto não pode ser mais utilizada, por isso é importante adotar algumas medidas e garantir o bom uso desse bem. Se eu começar a usar a água, uma mangueira como vassoura, é complicado. Tem que colocar num balde e utilizar aquela água ali o melhor possível, sem desperdiçar muito. Ou seja, realmente primeiro varrer e depois passar a água, jogar a água, mas já de um balde, não de usar uma mangueira, por exemplo, com vassoura. Isso aí é totalmente inadequado, né? Se possível, usar uma água reciclada, uma água da chuva, uma água que eu possa ter filtrado, ter escorrido do meu telhado e eu ter armazenado, melhor ainda, ou seja, não é uma água de boa qualidade, mas que não é tratada. Não usei vários produtos químicos para tratar a água para ela ficar potável. O mau hábito com relação ao uso da água potável traz grandes prejuízos à natureza e também à sociedade como um todo. Quase a metade da água que nós captamos é muito dispendioso, ou seja, energia elétrica, produtos químicos, várias pessoas, tubulações imensas, milhares de quilômetros de redes para chegar na sua casa e desperdiçar água. Então, é muito elevado esse desperdício. Ou seja, a hora que você está desperdiçando uma água, está faltando para alguém, ou seja, na ponta da sua rede, alguém está precisando de água que não tem. Ou então tem que produzir muito para que todo mundo consiga consumir alguma coisa. Isso não é justo, não é correto. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Curuçá, no município do estado do Pará, o dia amanhece encoberto por nuvem, com possibilidade de chuva forte à tarde. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima pode chegar a 31. Em São Caetano de Odivelas, no nordeste paraense, o tempo ficará encoberto com previsão de chuva à tarde. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 32. E em Rio Branco, na capital do Acre, a previsão é de céu com poucas nuvens e sem chuva. A temperatura mínima fica em 21 graus e a máxima chega a 34. Saiu o edital para o concurso da Polícia Civil. São 650 vagas distribuídas entre os cargos de delegado, escrivão, investigador e papiloscopista. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, para todas as carreiras é necessário qualquer curso superior. Somente para o cargo de delegado, em que a exigência é bacharelado em Direito. As inscrições podem ser feitas no site da organizadora a partir desta sexta-feira 15 e até o dia 21 de agosto.
As provas devem ser aplicadas em setembro, nos municípios de Altamira, Santarém, Marabá e Belém. Mara Leal para o Nazaré Notícias. No mês de julho, cai o estoque de sangue do Hemopa em cerca de 30%. O Hemocentro está convocando os doadores a fazerem uma parada antes da viagem de férias para manter um bom número de bolsas de sangue, pois o mês de férias apresenta as maiores demandas. No mês de julho, a fotografia do Hemocentro é essa: quase todas as cadeiras vazias. Uma imagem que não alegra ninguém. O que acontece é o seguinte: muita gente viaja e a capital paraense fica com pouco movimento. Mas o Hemopa faz um convite especial. Que tal transformar o Hemocentro em uma das paradas dessas férias? E aí a gente sempre faz aquele lembrete, né, que qualquer pessoa que esteja com essa disposição de fato, né, de querer fazer uma doação de sangue, ajudar um paciente que possa ficar na espera dentro do hospital, né, precisando de sangue, que pode dar uma passadinha aqui no Hemopa. Você pode fazer isso antes de fazer o deslocamento da cidade, que não vai acarretar nenhum tipo de prejuízo para a sua saúde. Então, a gente espera que a primeira parada do verão realmente ela precisa ser aqui no Hemopa, né, para que aqueles doadores que principalmente já são doadores habituais, que estejam no período de fazer esse gesto, possam realizar suas doações. Nesse mês de julho, o estoque de sangue do Hemopa cai cerca de 30%. E o Hemocentro atende mais de 200 hospitais em todo o estado do Pará. E é justamente nesse mês de férias que a demanda aumenta. E a gente acaba tendo uma responsabilidade maior porque tem que estar deslocando sangue para os balneários, né, para alguns municípios mais distantes, porque todas essas localidades acabam recebendo um número da população muito maior, né, com período de férias. Então, dobra a responsabilidade nesse sentido, com certeza, e é por isso que a gente continua fazendo esse apelo. A gente sabe que o voluntariado para doação, essa ação, ela é uma ação que ela tem que ser permanente, né, é de educação continuada. Então, muitas das vezes, não somente para você fazer uma doação de sangue, mas você pode se tornar um agente multiplicador, né? Além de Belém, o Hemopa realiza a campanha em outros municípios do estado. Sim, o Hemopa ele tem uma hemorrede, né, com 8 hemocentros, então Castanhal, Marabá, Santarém, Tucuruí, Altamira, Abaetetuba. Nessas localidades você vai encontrar um Hemopa e, querendo fazer uma doação de sangue, você pode se dirigir levando o seu documento de identidade, né, deve ir também alimentado. Lá você vai passar por uma avaliação clínica, essa avaliação vai possibilitar identificar se naquele momento você reúne condições para fazer essa doação. Se reúne condições, vai doar tranquilamente, tá? E com a certeza de que pode contribuir com a vida. Algumas pessoas arrumaram um tempo e vieram aqui, mesmo que seja por uma necessidade pessoal. Yasmin veio doar sangue para a cirurgia da sogra. É a primeira vez que vem, mas já tinha sentido vontade de ser doadora em outros momentos. Eu vim doar para minha sogra, né? Eu tinha muita vontade, mas eu tinha medo. Aí agora, quando bate a necessidade, né, a gente cria coragem. Aí agora é um hábito que eu pretendo manter, né? Antônio arruma esse tempinho há 23 anos. Começou para ajudar o irmão, que nasceu com anemia falciforme e precisava de bolsas de sangue constantemente. Há 2 meses, o irmão faleceu, mas ele mantém viva a vontade de ajudar. Exatamente, vou continuar com o meu papel de cidadão, ajudando as outras pessoas que precisam. Para tentar conscientizar a comunidade dentro e no entorno da Universidade Federal Rural da Amazônia sobre o abandono de animais, as equipes do projeto Vida Digna realizam uma campanha com distribuição de cartazes e visitas nos setores da UFRA, levando informações. Caroline Guimarães tem os detalhes. O que deve ser efetivado com a campanha são os aumentos da vigilância no campus e também de denúncias feitas aos órgãos responsáveis pela fiscalização. O abandono de animais é crime previsto na Lei 9.605 de 98, com punição de 3 meses a 1 ano de detenção, além de multa. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E para fazer denúncia dentro do campus, os números são 91, que é o código de área, 3210-5103, 3210-5145 e 3210-5170.
De acordo com o último balanço divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o paraense está pagando mais caro para consumir frutas. Segundo o levantamento, o aumento já chegou a 25%. Os dados são referentes ao primeiro semestre deste ano e indicam que o preço das frutas aumentou tanto em feiras livres como em supermercados de Belém. Segundo o Diese Pará, a alta que atingiu a maioria das frutas está acima da inflação, fixada em 10%. Entre as frutas que tiveram maior aumento durante o período estão a tangerina, com crescimento de 25,20%, seguida da banana prata, com aumento de 23,44%, e o abacaxi, com alta de 12,33%. Frutas como a laranja e a manga rosa também sofreram aumento, em torno de 4%. Já a cerola e o mamão tiveram um aumento em torno dos 3% e o maracujá com alta de 2,6%. Durante a Operação Verão 2016, uma ação integrada de diversos órgãos de segurança chama a atenção das crianças em Salinópolis. A repórter Caroline Guimarães tem informações. O ônibus Caravana da Educação está instalado na Orla do Maçarico, no município de Salinópolis, e conta com espaços infantis com jogos lúdicos, pinturas e exibição de filmes educativos. A ideia é transformar as crianças em agentes multiplicadores e também acostumá-las desde cedo a terem atitudes responsáveis no trânsito enquanto pedestres. Só para se ter uma ideia, o estado do Pará registrou até junho deste ano 117 acidentes envolvendo crianças. Desse total, 111 crianças ficaram feridas e 6 morreram. É um número alarmante. O ônibus ficará no município até o dia 1º de agosto e funciona no horário de 18 às 22 horas. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E vamos finalizar o Nazaré Notícias de hoje mostrando a vivência fotográfica de 15 viajantes em uma viagem pelo Rio Tapajós. Eles foram ao encontro de luzes, cores e formas. Foram 4 dias de experiências únicas vividas em 2015. A equipe deslizou por águas tapajônicas ao encontro de luzes, cores e formas em uma vivência fotográfica por entre paisagens e comunidades ribeirinhas nos rios Tapajós e Arapiuns, na região oeste do Pará. O resultado dessa jornada está na foto ativa, em forma de exposição desses 15 fotógrafos viajantes que agora compartilham fragmentos de sua vivência. As fotos perpassam na relação entre duas grandes vertentes amazônicas, o homem e o meio ambiente. A vivência em um barco pelos rios proporcionou aos fotógrafos oportunidades de conhecer lugares e pessoas em uma nova experiência. Com coordenação e produção de Rafael Araújo e Adriele Silva, coordenadora do Núcleo de Formação de Experimentação da Fotoativa, a exposição marca o lançamento oficial da Vivência Tapajós 2016, que vai acontecer entre 12 e 15 de novembro. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 988023444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!